Não importa se é uma dor pequena, se é uma dor grande, o importante é que o Senhor Jesus, Ele se compadece de você. Por mais que muitas vezes a gente não consiga ver e não consiga entender a expressão do amor do Senhor, como a forma que Ele se importa conosco, que muitas vezes Ele quer falar conosco e não entendemos. A verdade é que o Senhor hoje talvez Ele quer falar contigo. Eu te amo. Por mais que às vezes você não entenda, independente do que você passou, do que você falou, do que você agiu, do que você fez, eu me importo com a sua dor. Aleluia. Salve, irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. O Senhor pode se assentar? Pode ficar à vontade. Só peço que o Senhor Jesus, Ele me usa para falar contigo. Que seja o Senhor falando contigo. Glória ao Senhor Jesus. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 9 ao versículo 10. A epígrafe do texto vai falar Elias no Monte Horebe. Aleluia. Vamos estar lendo. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Aleluias. Louvado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, amados irmãos, o texto a qual a gente acabou de ler, ele vai estar falando sobre o profeta Elias. Aqui Elias, ele está passando um momento de tristeza. Aqui vamos ver um Elias, o profeta, fugindo, por causa do medo que alojou no seu coração e na sua mente. Aqui a gente vai ver o Senhor, o Deus Altíssimo, ele se importando com o filho e indo até onde Elias estava, dizendo assim, e demonstra o zelo, o amor a qual ele tem pelo filho, a qual é obediente, e ele se compadece com a dor dele. Aqui a gente vai ver Elias possivelmente está passando pelo momento de depressão. E aqui o Senhor, vendo a dor do filho dele, a dor do servo dele, ele se compadece com a dor dele. E ele até fala com ele de uma forma a qual ele já tinha falado várias vezes. Só que Elias aqui está tão abatido, tão ferido, que ele precisava de uma voz amiga, ele precisava de uma voz tranquila. E da mesma forma que Deus, ele se importa com o profeta dele, é da mesma forma que ele se importa comigo e contigo. O título da mensagem a qual eu coloquei está dizendo: Deus não me quer na caverna da depressão. O Senhor Jesus, ele não quer me ver abatido, ele não quer me ver derrotado. O Senhor Jesus, ele, da mesma forma que ele foi com Elias, ele quer ir comigo e contigo. Ele se importa com a minha dor, ele se importa com a sua dor.
Independente do nível de depressão, independente do nível de tristeza a qual você esteja passando ou possa estar passando. Não importa se é uma dor pequena, se é uma dor grande, o importante é que o Senhor Jesus, Ele se compadece de você. Por mais que muitas vezes a gente não consiga ver e não consiga entender a expressão do amor do Senhor, como a forma que Ele se importa conosco, que muitas vezes Ele quer falar conosco e não entendemos. A verdade é que o Senhor hoje talvez Ele quer falar contigo. Eu te amo. Por mais que às vezes você não entenda, independente do que você passou, do que você falou, do que você agiu, do que você fez, eu me importo com a sua dor. O negócio que você precisa entender, que eu me importo com a sua dor, mas eu não quero ver você dentro dessa caverna. Eu quero te tirar dessa caverna. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você evoluir. Eu sou o Deus que te sustenta e te alimento para poder que você possa sair. O momento do sofrimento, ele tem um limite de tempo. E talvez o Senhor está querendo tirar pessoas que estão agarradas. Talvez o Senhor está querendo falar com alguém hoje. Já chegou o momento de você sair. Eu aceitei o teu momento da tua dor, mas está na hora de você agora fazer aquilo que eu lhe direcionei, porque eu quero te usar. Porque o ministério contigo, a missão que eu tenho contigo é para poder salvar vidas. Eu não quero ver você derrotado, eu não quero ver você se inferiorizando. Da mesma forma que eu fui para com meu servo no passado, para muitos de meus servos, eu sou contigo. E eu não quero ver você deprimido, eu não quero ver você jogado, eu não quero você se derrotando ou se achando a pior coisa dessa terra. Eu te amo e quero te livrar dessa depressão. O profeta a qual estamos vendo aqui no momento de tristeza, ele era ser humano. E você para pensar qual era o nível daquele profeta. A gente não estamos falando de qualquer um, estamos falando de um profeta ao qual chegava na cara de um rei de Israel e falava que ele estava em pecado, que ele estava errado nas suas atitudes. Vemos um profeta ao qual falou que não ia chover e Deus ouviu a voz dele e fez a direção que o profeta falou e não choveu. Estamos vendo aqui um profeta que Deus usou para poder ressuscitar a vida do filho de uma certa mulher. Estamos vendo aqui um grande profeta de Deus, ao qual, num monte, num lugar, contra os profetas de Baal, ele clamou ao Senhor, o Senhor mandou o fogo, e ele ali matou muitos profetas de Baal. Não estamos falando de qualquer um, estamos falando de alguém que é admirado por muitas pessoas. Estamos falando de uma pessoa, um cara de autoridades, só que também é ser humano. E agora ele está abatido. Mas ele é ser humano da mesma forma. E quer dizer que ele é mais importante do que eu? Você não. Só existe níveis de unção diferentes, mas o amor que o Senhor tem para conosco é da mesma forma. E da mesma forma que ele foi para com Elias, ele quer ser contigo. O texto vai nos mostrar assim, que estando Jezabel com uma ira, a qual Elias tinha, do que Elias tinha feito, ela manda o mensageiro mandar uma mensagem para Elias falar que os meus deuses me matem, se até amanhã eu não farei da mesma forma que você fez com os profetas de Baal. Que eles me matem, se amanhã eu não vou ter a tua cabeça, praticamente assim dizendo. E Elias, naquele momento, ele sente o medo e foge. Quando ele foge, ele deixa ali o seu servo e ele chega num local, não lembro de cabeça agora, vai assim mesmo. Ele chega no local e ele clama ao Senhor: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Vamos ver aqui o Senhor manda o anjo do Senhor. Toca em Elias, no momento que Elias cai no sono, ele toca, Elias acorda e fala: se levanta. Ali o anjo fala com Elias, o alimenta o Elias, dá a direção. Com aquele alimento ali, com Elias, ele se alimenta que o anjo dá. Ele consegue andar 40 dias e 40 noites. E ele vai parar aqui no Monte Horebe, ao qual Deus vai estar falando com ele.
E aqui Deus, ele manda terremoto, ele manda fogo, ele manda vento, para poder falar com Elias. Esse é o momento que Deus está vendo o nível de depressão onde ele estava. E ali, mediante o texto, irmãos, eu meditando, algumas observações que eu quero trazer para a vida dos irmãos. Se assim, acredito que Deus me ajudou a anotar para poder passar. A primeira coisa que eu consigamos entender: quem não reconhece a sua luta, nunca vai estar a seu favor. Jezabel, irmãos, o Acabe, eles viram que Deus usou Elias com autoridade. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim ela foi contra, mesmo assim ela foi irada. Tem pessoas que, por mais que você faça bem, elas não reconhecem o Senhor Jesus na tua vida. Por mais que você lute, por mais que você faça o certo, você faça o correto, mas tem pessoas que sempre irão te caluniar. No meio da caminhada, e muitas vezes você vai se sentir abandonado, você vai se sentir ferido, você vai se sentir traído. Mas o Senhor talvez então um conselho para você hoje: eu estou contigo. Por mais que as pessoas não estejam contigo, eu estou contigo. Eu sou o suficiente para você. Muitas vezes eu vou usar pessoas para estar contigo, mas não fique triste, porque haverá pessoas que irão lhe abandonar. Jezabel não reconheceu a autoridade do Senhor através de Elias. E mesmo o servo que Elias estava com Elias não ficou com ele. Mas Elias deixou o servo ali, mas talvez o servo, se ele insistisse, ele poderia ficar com ele, porque ele reconhece Elias, a autoridade dele. Tem pessoas que não vão estar contigo no momento de tristeza. Tem pessoas que só querem estar contigo no momento de bonança. Tem pessoas que só querem estar contigo no momento que você está de pé. Tem pessoas que só estão contigo no momento que você está falando com autoridade, que Deus vê na tua vida, mas quando vê que você não faz mais, vai querer sair de você. Tem pessoas que só querem colher de você a presença do Senhor. Tem pessoas que só querem ficar como sanguessuga na tua vida. Tem pessoas que não querem fazer e só fica nas costas de quem faz. E tem pessoas que vão te abandonar, mas aí é porque por causa disso você vai se irar com as pessoas, você vai praguejar as pessoas. Não! A vontade do Senhor é que você vá bem. A vontade do Senhor é que você não desista. A vontade do Senhor é que você lute, independente que as pessoas não reconheçam você e te abandone no momento que você mais precisa. O Senhor está contigo e nunca te abandonou. Talvez Ele usou esse momento hoje para poder falar que contigo eu não te abandonei. Eu tenho uma obra contigo, mas isso eu já ouvi desde pequeno. Eu sei que o Senhor tem uma obra comigo, mas talvez o Senhor tenha que repetir muitas vezes, porque talvez a mensagem não entrou na tua cabeça ainda e na minha. Talvez eu que não entendi ainda a importância das palavras que o Senhor falou. Talvez eu não entendi a importância das palavras que o Senhor diz. Eu estou contigo, eu tenho uma obra contigo, eu quero fazer você crescer. Talvez é eu que não entendi. As coisas não acontecem, não é porque o Senhor não está com a mão sobre mim, mas é porque eu não aceito. É porque eu não quero ir avante, é porque eu estou sendo negligente com a obra do Senhor e as coisas não estão acontecendo por culpa minha. Por causa da minha ignorância, por causa da minha desobediência. Porque a partir do momento que eu me colocar de pé, a partir do momento que eu aceitar a autoridade que o Senhor colocou na minha vida, as coisas irão acontecer. A partir do momento que eu assumir a minha posição como servo e serva do Senhor, a partir do momento que eu aceitar a direção ao qual o Senhor me designou, se é para orar, é para orar, se é para cantar, é para cantar, se é para pregar, é para pregar, mas a partir do momento que eu aceitar a direção que o Senhor tem para a minha vida, as coisas irão começar a acontecer. Eu que tenho que parar de ser negligente. O Senhor é o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. Ela não vai mudar porque eu não concordo com o que o Senhor falou. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que aceitar. Mas o Senhor, Ele é paciente. O Senhor me ama. Mesmo com as minhas falhas, com os meus pecados, com os meus erros, o Senhor ainda está com a mão sobre minha vida. Mesmo com as minhas falhas, mesmo quando ninguém me vê, mesmo os meus pecados em quatro paredes, quando ninguém me vê,
O Senhor mesmo assim está com a mão sobre a minha vida. Ele está com a mão sobre a sua vida. As coisas não mudam, não é porque Deus deixou de te amar, é porque você e eu não aceitamos a verdade que o Senhor tem para a nossa vida. A segunda coisa, qual talvez Deus está querendo falar conosco: o teu erro não exclui o amor do Senhor por você. A gente vai ver aqui Elias: Senhor, tira minha vida. Vamos ver Elias desejando a própria morte. Aqui o Elias não é um suicida, mas a dor que está no coração dele, uma falta de reconhecimento, pessoas que não reconhecem a sua luta. Eu fiz tanta coisa, mas ele não me reconhece. O Senhor está comigo e agora as pessoas tentam me atacar. E aqui vamos ver Elias triste. A qual momento que ele pede: Senhor, tira minha vida. Eu não quero morrer pela mão de ninguém, mas se for o Senhor, seja feita a tua vontade. Meu irmão, tem coisas que o Senhor ele escuta, mas ele não acata. Tem certas orações que o Senhor escuta, mas ele não exerce aquilo que a gente pede, porque ele sabe que a gente somos falhos. Porque ele sabe que muitas vezes a gente pode se arrepender por aquilo que nós pedimos. Porque muitas vezes até o que a gente pedimos é bom, mas a gente não vai conseguir lidar com as coisas boas que vamos pedir. Tem coisas que Deus não vai permitir na nossa vida porque Ele sabe da nossa capacidade. Tem coisas que Ele não vai. Imagine se você peça para Deus, no momento que você disser: Senhor, tira a minha vida, Deus tirasse. Deus te ama tanto que tem certas orações que Ele não vai te escutar. Tem orações que Ele não vai te atender, porque Ele tem zelo para com a tua vida, porque Ele sabe que você é falho, e mesmo que um momento você tenha errado, você tenha praquejado, você tenha falado contra o Senhor, sonda o teu coração. Antes mesmo que a tua boca abra para poder falar alguma coisa, ou boa, ou besteira, o Senhor já sondou o teu coração, Ele sabe a intenção que você tem. Por mais que você fale bem, Ele sabe se o teu coração está imundo, se o teu coração está sujo, ou se você realmente quer bem para alguém ou não. Por mais que você erre ou você fale bobeira, mas o Senhor sonda o teu coração, Ele sabe o teu desejo de fazer, Ele sabe qual o desejo que você tem para estar com Ele e ser envolvido pela obra dele. Ele sabe do teu desejo de fazer, mas às vezes as tuas próprias falhas humanas, ou os teus impedimentos, ou a tua inibição te trava, e às vezes você queria tanto fazer, mas você não consegue, porque talvez você ache que não tem capacidade. Mas Deus sonda o teu coração. E aquilo que é ruim, Ele prefere não escutar, porque Ele tem amor para contigo e comigo. Independente do que você fez, independente do teu erro, independente do que você falou, independente de onde você foi, independente do que você fez, do que você talvez usou, do que você falou, ou se você fez alguma coisa contra alguém, o amor do Senhor, nada, o teu pecado, nada vai excluir o amor do Senhor pela tua vida. Se o Senhor deixasse de te amar, você estaria na sepultura agora. Se não fosse da vontade do Senhor não estar com a mão diante de você, você não estaria aqui hoje. E mesmo quem está lá fora, o Senhor ainda tem algo com eles ainda lá fora. E Ele vai resgatar no momento certo aquele que Ele quiser. Ele sonda o teu coração. A palavra fala: mesmo que a tua boca me louva, o teu coração está longe de mim. Porque não é só o que sai aqui, é o que já está dentro. Isso aqui só exerce aquilo que já está dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio, a tua boca vai falar. Então não adianta, por mais que você tenha errado ou fez uma gafe, o Senhor sabe a intenção do teu coração. O Senhor te sonda. O Senhor sabe o íntimo do teu ser. Por mais que a carne seja fraca, o espírito é forte. Independente dos meus erros, o Senhor, Ele me ama. O Senhor me alimenta para avançar além dos meus limites. O texto nos mostra, do versículo 5 ao versículo 8, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Aqui podemos entender, diante das escrituras, diante de tudo que a gente já ouviu e aprendeu, quando se refere ao anjo do Senhor, geralmente está falando sobre um anjo específico.
E aqui conseguimos ver a marca desse tal anjo. Levanta-te e anda. Quem você já ouviu falar nos erros do evangelho? Quem você já ouviu dar essa direção? Levanta e anda e come. Aqui podemos estar falando do próprio Jesus, antes mesmo dele vir a nascer. O Senhor já estava bem antes. Vamos ver um Jesus cortinado, e muitas das vezes nas eras. O Senhor Jesus estava no Éden. Aqui o próprio Senhor, ele vem e alimenta Elias. Aqui podemos entender que o Senhor, ele nos alimenta para ir além do que nós imaginamos. Mesmo que achamos que não temos a capacidade. Quando tentamos com a nossa própria força, não conseguimos ir além das nossas capacidades, mas quando o Senhor, ele nos reveste para algo novo, conseguimos ir além. Aqui Elias, ele anda 40 dias e 40 noites. O Senhor Jesus, ele quer te revestir. O Senhor Jesus, ele quer te alimentar. Nesse momento, nessa posição que você está, talvez esteja de tristeza ou de derrota, o Senhor Jesus, ele quer te pegar pela mão. Nesse momento que talvez você possa estar de um sono espiritual, o Senhor Jesus, ele quer te acordar. E ele quer falar: levanta, come o alimento que eu tenho para te dar. Porque eu quero que você vá além daquilo que você acha que pode ir. Você não sabe o potencial que você tem na mão do Senhor quando você se permite ser usado por Deus. É Jesus que tem o potencial de fazer a multiplicação da tua oferta. O importante é que você queira ofertar. E eu não falo de bens materiais, mas eu falo de vida. Quando uma certa pessoa, ela decidiu ofertar por amor 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus, ele multiplicou para alimentar mais de 5.000 pessoas. É Cristo que dá o potencial multiplicador para você. Não importa o nível que você esteja, o teu status, ou se você acha que você não tem nem capacidade, talvez material financeiro, para poder fazer algo grande. É o Senhor que multiplica o que você tem. Se o Senhor Jesus quiser, ele te tira do poço e te coloca no meio dos governadores. Da mesma forma que foi com José. É o Senhor que faz você crescer. Por mais que você ache: eu não tenho capacidade disso, eu não tenho capacidade daquilo, mas é o Senhor que administra tudo que eu tenho. E é Ele que entende o momento que eu tenho para crescer na minha vida. Amém? A quarta coisa: se eu assumir além do que o Senhor me mandou, se eu ficar assumindo aquilo que for além do Senhor, que o Senhor me ordenou, eu não devo pegar, irmão. Porque se for para depois ficar reclamando da direção que o Senhor me dá, é melhor não pegar. Faça aquilo que o Senhor lhe direcionou. Faça aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Amém? Faça a direção que o Senhor já te colocou, porque aquilo que o Senhor lhe direcionou vai fazer você ir além, vai fazer você crescer. Mas se for para você querer pegar coisas aqui, porque você se acha mais especial do que alguém, para depois ficar reclamando, na obra do Senhor, o Senhor geralmente ele ensina que devemos acatar ordens de acordo com as nossas capacidades. Enquanto eu começar a assumir algo que não é para eu assumir, aquele que não gosta de fazer nada, ele não vai assumir nada. Não fica assumindo coisa que não é tua, para que depois você venha reclamar. Porque Elias ele achou que ele era o único profeta. Aqui Deus ele vai perguntar a Elias: por que você está aqui nessa caverna? Senhor, eu tenho sido muito zeloso para com a sua obra. Mas as pessoas, praticamente dizendo assim, não me reconheceram. As pessoas estão tentando me matar. O teu povo matou os profetas que tinham, e agora querem me matar. Eu não aguentei, Senhor. Vamos dizer assim, conjecturando assim. Agora, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu estou derrotado. Eu estou acabado. Eu quero parar. Não assuma
aquilo que o Senhor não lhe deu direção para poder assumir. Porque senão você vai acabar derrotado, você vai acabar esgotado. E daqui a pouco você vai começar a praguejar, falando que as pessoas não te reconhecem para nada. Se for para você assumir isso aqui, assume isso aqui. Se for para fazer isso aqui que o Senhor lhe direcionou, faça isso aqui. Por mais que você ame a obra, por mais que você seja um servo fiel, mas aquele que tenta fazer tudo não consegue exercer algo bom. Se o Senhor Jesus ele te deu 2 talentos, assuma esses 2 talentos para poder fazer. Não tente pegar o que deu 5, porque aquele é de acordo com a capacidade dele. Porque senão daqui a pouco você vai se machucar. Você vai falar que ninguém lhe reconhece de tanto que você fez. Você vai achar que é o único que pode fazer. Mas tem pessoas que não fazem não é porque não querem, mas é porque você quer assumir tudo. Você é tão acelerado que quer pegar tudo já. Por mais que você seja fiel à obra, irmão, mas você vai se desgastar. Vai acabar se matando, vai acabar se ferindo. Não vai conseguir assumir tudo, nem Moisés fazia tudo. Deus deu a direção a Moisés: coloque homens capacitados para poder seguir as ordens, para fazer isso, para poder fazer aquilo. Mas enquanto você ficar pegando tudo, você não vai conseguir fazer nada com excelência, irmão. Não adianta eu tentar pegar milhares de coisas, se tudo vai ficar mais ou menos. E Deus não quer mais ou menos. Deus quer excelência. Se é uma coisa que Deus me deu, porque Ele entende que aquilo eu vou fazer com excelência. Mas não tenta fazer nada além do que Ele ordenou, porque Ele sabe que você vai acabar se machucando tentando fazer tudo. E por mais que você ame a obra, por mais que você queira fazer, vai devagar. O que o Senhor fala para ir devagar. Misericórdia. E a última coisa, para a gente já terminar. Não importa o nível de depressão, Ele te cura. Aqui a gente vai ver o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus. Ele vai falar com o profeta na caverna. Ele fala: o que você está fazendo aqui, Senhor? O que você está fazendo aqui, Elias? Os profetas, o povo matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou. O Senhor dá a direção, sai. Quando ele tenta sair, vem um vento. E ele entendeu que o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto. Ele entendeu que o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo. Ele não entendeu que o Senhor não estava no fogo. Mas o Senhor, Ele estava em todas as manifestações ali. E todas as manifestações que o Senhor usou ali foram manifestações que Ele já tinha usado para poder falar com o profeta. Mas o profeta, ele estava tão ferido, tão abatido, tão aprofundado no nível de depressão, que ele não entendeu quando o Senhor falou com ele. E se fosse comigo, se o Senhor falasse de uma forma forte, se o Senhor falasse através do terremoto, eu também não ia entender. Se eu tivesse tão abalado e ferido, e magoado, e machucado, num nível de depressão profunda, de tristeza profunda, eu também não ia conseguir entender o Senhor Jesus no terremoto, porque eu ia ter medo de sair no terremoto. Eu ia ter medo de sair no meio do vento, eu ia ter medo de sair no meio do fogo, porque eu estou ferido. E tem certas pessoas que precisam simplesmente de uma palavra amiga. Tem pessoas que, se você dá uma direção, uma palavra firme, ela consegue se levantar. Mas tem pessoas que estão num nível tão profundo de tristeza, de depressão, que ela simplesmente precisa de uma palavra amiga. E é essa forma que o Senhor, Ele sonda você, Ele entende você. E Ele vai ver o teu nível de depressão para poder falar contigo. E Ele vai te socorrer. Porque a intenção do Senhor é te livrar. Ele não quer ver a tua derrota, Ele não quer ver a tua queda. Só cai quem quer, só se derruba quem quer, se mata quem quer. Porque a vontade do Senhor é sempre curar, é trazer libertação. O Senhor Jesus, Ele não quer ver você afundado numa caverna de depressão. O Senhor Jesus, Ele quer te capacitar, te fortalecer para ir além dos seus limites. O Senhor Jesus, Ele quer te curar, te fortalecer, te capacitar. Tem pessoas aqui que vão poder te ajudar. Não é feio pedir ajuda, pedir ajuda não quer dizer que você desistiu. É o sinal que você não aceita desistir.
Nós somos uma comunidade, estamos aqui para ajudar uns aos outros. A palavra fala que quando tivermos necessidade e precisamos, a gente devemos buscar para que possamos orar, para que possamos pessoas orarem por nós, mas que sejam pessoas também boas, que tenham autoridade para poder te ajudar. Não fica buscando ajuda com quem não tem nada para lhe oferecer, para quem não tem exemplo bom para lhe dar. Busca ajuda em pessoas que podem te fortalecer, que vão entender você, aceitar a tua dor, não irá te criticar. Não adianta a gente querer tratar alguém criticando, você não devia ter feito isso, e você joga na cara o pecado da pessoa. E quem lhe reconhece pelo pecado é o diabo. Jesus não te reconhece pelo pecado, ele reconhece você pelo aquilo que você é, servo, filho, criação dele. O inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para te apontar, mas o Senhor vai fazer de tudo para te recolher, para te acolher. Independente do teu nível de tristeza, o Senhor Jesus está aqui. E talvez Ele quer falar para alguém: eu quero te tratar, eu quero te fazer descansar, agora eu quero te alimentar. Aceita o que eu quero fazer contigo, aceita o tratamento. Eu já esperei demais. Chegou o momento de você fazer aquilo que eu determinei na tua vida. E se você permitir, você vai sair dessa vida. Se você permitir Deus entrar, se você se permitir ouvir a voz do Senhor, Ele vai te livrar dessa caverna de depressão que talvez você entrou. Não foi o Senhor que te colocou lá, foi você que foi. Volta o teu pensamento aonde você deixou Jesus. Volta aonde você largou Jesus. Se foi no cigarro, se foi na bebida, se foi no pecado, se foi na prostituição. O Senhor Jesus, Ele tem um encontro contigo. Por mais que Pedro tenha negado Ele 3 vezes e tentou ainda voltar para a vida que estava, o Senhor Jesus, Ele estava à beira do mar com peixe e esperando para saciar a fome de quem está faminto. Ele esperou Pedro à beira da areia, e ali talvez Pedro chorou, e ali o Pedro se reconciliou com o Senhor. O Senhor, Ele sempre vai estar te esperando. Ele não te acusa, Ele te acolhe. Ele não te julga, Ele não te critica, Ele te ama, Ele te abraça. Mesmo sujo, mesmo imundo, mesmo quebrado, cansado, fadigado, o Senhor te abraça e te acolhe, porque a intenção dele sempre foi te amar. A intenção dele sempre foi ter você nos braços dele. Não deixa o Senhor passar, não deixa a arca fechar e ficar de fora. Aceite que o Senhor Jesus, Ele te ama e não te acusa pelo teu pecado. Independente do teu passado, independente do teu erro, o Senhor Jesus tem algo novo para a tua vida. E que essa palavra, ela tenha sido de aconselhamento na tua vida. Que seja o Senhor, nosso Deus, tenha falado contigo hoje. Que não seja de mim, porque eu também sou falho, sou errado e eu preciso ser tratado, e muitas vezes eu estou afundado na caverna dos meus erros, das minhas falhas. Mas que seja o Senhor usando o servo dele para poder falar contigo hoje, nessa noite. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.